A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Segunda Samuel, capítulo 22, verso 3. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. És o meu Salvador, que me salva dos violentos. Querido irmão, querida irmã que me ouve pela regional, você que está ouvindo pelo YouTube, pelo Facebook, nós temos aqui uma mensagem que foi escrita no Antigo Testamento, no livro de Samuel, a qual Davi está recebendo de Deus um livramento. Saul persegue-o com a intenção de matá-lo, de destruí-lo, e ele tem que se esconder, tem que se refugiar por conta da ira de Saul. E aí, mediante todas as circunstâncias, Deus o coloca no lugar seguro. Deus vai cuidar de Davi, Deus vai protegê-lo, de maneira que ele não vai ser atacado, nem tocado, nem morto por Saul. Então ele recebe um grande livramento da parte de Deus. E quando nós vamos discorrendo a respeito desse capítulo, ele vai dizer o seguinte: a situação a qual Davi estava na sua condição emocional. Ele vai dizer assim, que as ondas da morte o cercaram, que as cordas da sepultura o envolviam, que a terra tremia em relação ao que ele vivia, aquilo em relação ao que estava. Essa condição, a qual descreve o emocional de Davi, é nada mais, nada menos do que a representação daquilo que nós vivemos dia a dia. É a questão do medo, da aflição, da circunstância que se aproxima ou do contexto no qual vivemos, onde nós não temos a certeza de como iremos sobreviver, como nós receberemos livramento ou salvação dessa circunstância. Isso é cotidiano na vida de cada um. E dentro dessa palavra, ainda um pouco mais adiante desse capítulo, vai dizer assim: ele abriu o céu, quer dizer, o Senhor abriu o céu. Do céu o Senhor trovejou e ressoou a sua voz. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Então, no primeiro momento desse capítulo, está falando que Davi está com medo das ondas que podem afogá-lo, com medo das cordas que podem enforcá-lo, com medo da terra que pode soterrá-lo. Essa é a condição que ele está, só que é uma condição espiritual. Ele não está falando de coisas materiais, ele não está falando de águas do oceano, não está falando de terras, de terremotos, de abalos sísmicos. Ele está falando da maneira como Davi está no seu emocional. Mas aí, emocionalmente, pela palavra de Deus, ele vai colocar a salvação. Deus vai estender as mãos para Davi. E numa condição a qual ele estava de angústia, ele recebe refrigério. Na condição de penúria, de medo, de aflição, ele recebe a coragem e a esperança. Porque a palavra de Deus vem a confirmar o grande livramento que ele vai receber de Saul. Mas se nós olharmos para essa palavra, dá a impressão que Saul é alguém extremamente estranho, desconhecido, que o único desejo dele é matar Davi. Mas olhando para trás, olhando para o começo da história, nós vamos perceber que Davi é aquele que vai ter a coragem de enfrentar um gigante filisteu que nenhum do povo de Davi teve essa ousadia. Davi é o cara que assume uma postura corajosa para dizer: eu vou adiante do povo e eu vou enfrentar esse incircunciso, esse gigante Golias que está ameaçando, afrontando e humilhando o meu povo. E Davi vai e conquista uma vitória. E o rei se alegra por essa conquista, porque na realidade Davi fez o serviço que ele não foi capaz de fazer. E como prêmio, como forma de oferecer a Davi algo valioso, ele o coloca na condição de esposo da sua filha. Então Saul vai ser sogro de Davi. E não somente fazendo parte da família de Saul, ele vai fazer parte também do reinado a qual Saul tem nessa região. Mas com o passar do tempo,
com o desenrolar da trajetória desse menino, que vai crescendo em força, vai crescendo em autoridade, vai crescendo em bênçãos de Deus, Saul vai alimentando em relação à vida dele um sentimento de inveja, porque o povo começa a olhar para Davi de uma maneira diferente, começa a valorizar Davi de uma forma maior do que o rei. E isso vai entrando no coração de Saul, e Saul vai alimentando uma raiva, um ódio, uma inveja, inclusive um espírito assassino para perseguir e matar o seu próprio genro. Se nós olharmos para essa trajetória, nós vamos entender que muitas vezes os maiores conflitos, eles não estão fora, distantes da nossa casa. As maiores lutas, as maiores brigas, as maiores contendas, elas estabelecem dentro do seio familiar, dentro do lar, dentro da família, entre relações criadas entre irmãos com relação ao pai, com relação à mãe. Relações muitas vezes próximas a uma partilha, uma divisão da herança, ou simplesmente um sentimento de desagravo, um sentimento de injustiça, um sentimento de perseguição. E isso acaba gerando no coração das pessoas a amargura, a raiva, o ódio, a inveja. Sentimentos malignos que, se nós não conseguimos executar aquilo que desejamos em pensamento, espiritualmente, nós cometemos um assassinato cotidiano, porque nós temos dificuldade de entender a relação e não temos a facilidade de liberar perdão e entender as diferenças entre as circunstâncias. E isso que nós observamos aqui é um sentimento que envolve muitas pessoas que estão nos ouvindo. Pessoas marcadas, pessoas aviltadas, pessoas entristecidas e amarguradas por algo que fez ou por algo que o fizeram. E nessa condição, eu quero convidar você a olhar para a sua vida e entender que, por mais que você possa estar passando por um momento de luta, de dor e de aflição, que você tenha um sentimento espiritual, que você está se afogando, que as cordas estão estrangulando o seu pescoço, ou que você está soterrado por um terremoto. Existe um Deus no céu todo-poderoso, que a sua voz faz ressoar sobre todo o universo, que olha para você com amor e libera para você uma palavra de paz, de esperança e de perdão. Não importa em qual situação você esteja, mas que espiritualmente você possa ter a certeza que Deus pode transformar a tua vida a partir de uma simples oração que você execute agora. Que você possa, no seu íntimo, na solidão dos seus pensamentos, no teu silêncio mais obscuro, colocar para fora aquilo que está encoberto, reconhecer as suas mazelas e as suas limitações, buscar a presença de Deus, e Deus vai ouvir a tua voz, não importa onde você esteja. Ainda que pareça que você esteja num abismo, num vale profundo, numa escuridão, o Senhor é capaz de encontrá-lo e tirá-lo dessa condição. Que você possa receber da presença de Deus o refrigério, a esperança, o amor, a salvação para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.